Olá, olá, muito bom dia a todos. Tudo bem com vocês? Vocês me ouvem bem, me escutam bem, me veem bem? Pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso evento. Estão vendo muitos participantes aqui. Legal, gente. Sejam muito bem-vindos ao nosso laboratório prático de Machine Learning. Então, vamos falar de dados, vamos falar de Fórmula 1, obviamente. Então, vai ser algo bastante bacana aqui que a gente vai poder contar com todos vocês, tá legal? Então, vamos passar por todos aqui. Antes de tudo, eu sou o Alexandre Alves, né? Espera aí que... Calma. Deixa o pessoal chegando ainda. Então, tá aqui. Vamos olhar para frente, vamos olhar para o futuro e vamos resolver isso daqui. Então, quem somos nós? Qual que é o nosso time? Quem está aqui hoje para apresentar, para olhar para essa apresentação e para ajudar vocês nesse ambiente a montar a apresentação de uma maneira bastante bacana? Então, quem sou eu? Eu sou o Alexandre Andrade, eu trabalho como arquiteto de soluções cloud aqui na Oracle, né? Estão aqui as minhas certificações, estão aqui meu contato no LinkedIn, fiquem à vontade para me adicionar, tá bom? Para me procurar aí. Além de de trabalhar aqui na Oracle, eu também sou professor de integração de dados, de analytics, coordenador do MBA de inteligência artificial na FIAP. Então, este mundo de dados é algo que me fascina bastante, que eu trabalho já há uns bons anos, e eu estou sempre interessado em novidades, em olhar para isso tudo e, obviamente, rodar tudo isso em Oracle Cloud. Além disso, eu sou um fanático por Fórmula 1, né? Acho que vocês conseguem perceber aqui pela decoração do meu home office. Que realmente Fórmula 1 é um tema que muito me apaixona, portanto, estar aqui para mim é duplamente interessante, duplamente motivador, tanto pelo ponto de vista de poder falar de dados, de poder falar de nuvem, de poder falar de machine learning, quanto do ponto de vista para falar sobre um assunto que eu tanto gosto, que é competição de carros. Aqui conosco também está Eric, vou deixá-lo se apresentar. Bom dia pessoal, tudo bem? Beleza, muito prazer, sejam todos bem-vindos. Hoje promete aqui a gente fazer um belo laboratório. E falando um pouquinho mais de mim, não sou tão fanático igual o Ale, mas confesso que está muito bom nessa temporada. Eu comecei a assistir agora também Fórmula 1, tá sensacional. E agora um pouco mais pro lado técnico, né? Minha história com a Oracle é bem legal, foi a Oracle que me apresentou a tecnologia. Então, além de querer transformar o mundo com tecnologia, né? A gente pensa em transformar ensinando, compartilhando conhecimento, né? E lá em 2016 a Oracle veio, né? Transformou aqui a zona leste de São Paulo, né? Ensinando Java, linguagem Java, programação pura. E a partir daquele momento eu fui indo, né? E migrei rapidamente para o mundo de dados, que hoje eu atuo aqui no time técnico, junto com a Lê, né? A gente bola arquitetura, monta, né? Sempre buscando as melhores soluções com as melhores práticas, né? Para fazer aquele atendimento em cima de um negócio, né? E é isso aí, tá bom? Sejam muito bem-vindos e daqui a pouco eu apareço aqui de novo para a gente comentar. Muito obrigado, Eric. Seja bem-vindo. Eric, parceiraço aí de dias, finais de semana, madrugadas, entra sempre nas ciladas com a gente, sempre dá um show, sempre traz soluções muito bacanas dentro desse mundo de dados. Teremos aqui conosco também, pessoal, em alguns minutinhos, Lourenço Taborda, gerente sênior de arquitetura cloud, também tem uma larga experiência no mundo de dados e ele vem trabalhando com isso há bastante tempo. Não vou falar quanto tempo aqui para não entregar a idade, né? Mas tem uma larga experiência neste mundo também e ele irá nos trazer, né, ou nos dar o prazer de sua voz, de vermos ele atuando. Então, pessoal, a gente vai seguir aqui. Então vamos lá. Então vocês viram qual é o nosso time e qual que será o nosso equipamento, com o que iremos trabalhar aqui hoje. Então vamos lá, gente. Para este evento somente, nós estamos disponibilizando para vocês um ambiente Oracle Cloud
tá? Exclusivo deste evento, com $500 gratuitos para utilizar por 30 dias, sem precisar cadastrar o cartão de crédito. Então, vão nesse link que está aqui, utilizem o mesmo e-mail que vocês utilizaram para se inscrever no evento. O pessoal está colocando aqui no chat também para facilitar. Então, vão por este caminho e criem a instância de vocês. Por quê? Porque a gente vai pôr a mão na massa aqui, realmente vai ser um hands-on, né? Então, a ideia é que vocês tenham a oportunidade também de montar os ambientes de vocês, que vocês possam seguir o que a gente está fazendo, fazer a mesma coisa, fazer o que a gente está fazendo, lembrando que este link é exclusivo para quem está inscrito aqui neste evento, tá? Então temos um valor extra aqui, digamos assim, né? Então, o fato de não precisar do cartão, os $500 de crédito, fora os ambientes always free que vocês podem utilizar depois, criar VM, Autonomous Database, vão ter serviços que eles vão ficar lá gratuitos para sempre para vocês utilizarem, tá legal? Então, recomendo fortemente que vocês criem esse ambiente. Então, clica no link, acesse o link que está no chat, façam a inscrição de vocês enquanto a gente segue em frente. Tá? Tem algumas pessoas aqui no grupo, se vocês tiverem algum problema, alguma dificuldade na criação do ambiente, mandem suas perguntas no Q&A ou no chat, que o time que está aqui com a gente irá ajudá-los neste processo. Tá legal? Bom, seguindo em frente, então, qual será o nosso circuito? O que nós vamos fazer aqui? O que nós vamos ver aqui hoje? Então, o que irá acontecer, tá? Então, nós vamos fazer um processo aqui, que é um processo tipicamente de ciência de dados mesmo, ter o fluxo todo de trabalho com esses dados. Então, vamos ter a primeira parte da coleta dos dados em si, e aí a gente vai entender que tipo de dado que a gente está coletando, de onde que eles vão sair, o que a gente vai fazer com eles, né? Então, esse é um trabalho do início da mastigação ali do cientista de dados até sair alguma coisa. Depois dessa coleta de dados, nós vamos preparar estes dados para que eles possam ser entendidos, para que eles possam ser devidamente analisados, deixá-los em formatos que façam sentido para a nossa próxima fase, que vai ser a análise exploratória desses dados. Porque quando nós estamos trabalhando com machine learning, quando nós estamos trabalhando com big data, né, o próprio nome já diz o que significa, estamos trabalhando com grandes volumes de dados, e aí vamos trabalhar. Vamos entender o que faz sentido ali, o que não faz. A partir dali, o que a gente pode ter de insight, que diferenças que nós podemos ter. Então, é uma fase extremamente importante e que tipicamente toma muito tempo do cientista de dados, né? Muitos de vocês que estão aqui nesse momento certamente estão assim, concordando com a cabeça. Realmente, está um trabalho danado. A partir disso, nós vamos implementar o modelo preditivo, tá? Então, nós vamos ter aqui alguns testes, nós vamos olhar alguns modelos, vamos discutir os modelos que nós testamos aqui, Random Forest, Support Vector Machine, KNN, os testes que nós fizemos para chegar no melhor resultado. Vamos entregar este modelo preditivo e, ao final, a gente vai olhar a interface do usuário. E aí, pessoal? O que acontece aqui? E aí isso vale muito para os apaixonados pela Fórmula 1. Tá? Para quem acompanha, sabe que neste final de semana a gente vai ter a última corrida do ano. E nós temos dois competidores aqui, né, que estão disputando o campeonato. O campeonato ainda não está fechado. Então, teremos para essa última etapa Lewis Hamilton correndo de Mercedes e Max Verstappen correndo de Red Bull. Tá aqui, estou até devidamente paramentado hoje. E eles chegaram na última etapa absolutamente empatados. Isso é algo, não é inédito, mas só aconteceu isso uma vez na história, que foi em 1974, com Clay Regazzoni e Emerson Fittipaldi chegaram empatados na última etapa e o Emerson Fittipaldi levou o título. Então é algo muito raro de acontecer. Então uma disputa que veio, ainda mais num calendário tão longo que for esse ano, com mais de 20 corridas, você chegar na última etapa com os dois pilotos absolutamente empatados. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos fazer um exercício ao final. O que o nosso modelo vai tentar prever? Ele vai tentar prever quem vai chegar na frente nessa corrida.
e, consequentemente, quem será o campeão. Porque a situação atual é quem chegou na frente leva a taça. Né? Então, hoje teremos... Será que a gente vai saber o resultado da corrida hoje? Né? Será que nós vamos acertar? Ou será que o imponderável que normalmente circunda o esporte vai nos ajudar aqui e ele será o responsável pelo resultado, né? Então, muitas coisas podem acontecer no esporte, né? Por isso que ele é tão apaixonante. O esporte não é algo facilmente previsível, entretanto, vale aqui para o nosso exercício e eu acho que vai ser bem bacana. Inclusive, quando terminar aqui, eu vou postar os resultados no LinkedIn e no domingo, depois da corrida, a gente compara. Vamos ver se a análise que nós vamos sair daqui vai bater com o que vai acontecer lá na pista. Tá legal, gente? Acredito que vocês já tenham tido tempo para montar os seus ambientes, né, para que vocês montar o ambiente, não, para instanciar as suas contas, para criar aí as suas contas enquanto eu explicava esses aspectos aqui. Então agora eu vou fazer o seguinte, vou compartilhar com vocês o link do GitHub para que vocês possam efetivamente criar o ambiente, e aí vou colocar aqui também as instruções de como isso pode ser feito, tá? Então, um segundinho, por gentileza. Vamos lá. Então, vou colocar aqui no chat, pessoal. GitHub para instanciar o ambiente. Está compartilhado no chat. E agora, já vou colocar aqui as instruções. Pessoal, creio que está todo mundo com o link aí, todos tiveram a oportunidade de clicar nele, compartilhando as instruções com vocês, tá ok? 3, 2, 1. Opa, tela errada. Aqui. Então, vamos começar o nosso laboratório prático de dados Red Bull. Pessoal, numa mão... Aham. Né, como diz um amigo nosso, os deuses das demos às vezes nos pregam peças. Espera aí. Nós temos Agora o nosso sim. GitHub, então vendo. no usuário Oracle DevRel, pastinha Red Bull Analytics Role, e na outra mão, meu console da OCI, da minha conta na Oracle Cloud, que é igualzinha à de vocês. Vamos começar aqui pelo GitHub. Então, vem comigo para a pasta Beginners, para a gente começar. Você vai ver o arquivo leia-me, readme.md. Vai ter todas as instruções detalhadas do nosso laboratório aqui. E nós vamos começar fazendo o deploy dos recursos que nós vamos utilizar para este laboratório. Então, clica no botão Deploy to Oracle Cloud para a gente começar a criação do Oracle Cloud, para a gente começar a criação de tudo que a gente precisa para executar esta prática. Vamos lá. Então, cliquei aqui. Ele vai me direcionar para a parte de jobs de Terraform dentro do Resource Manager. Então, já vai me colocar com detalhes aqui do meu stack. Beleza. Vou aceitar os termos. Ele vai colocar um nome para o nosso ambiente, uma descrição. Ok. Vamos para a próxima página de configuração. De configuração. Ok, compartimento Red Bull. Deixa eu colocar o meu nome, só para ter certeza que esse compartimento é meu.
e vou colocar também a minha chave pública de estimação. Vamos lá. Ok. Já temos a imagem. Vamos verificar a nossa configuração e criar. Ok. Nosso job já está no status de aceito, então ele foi criado. E logo mais ele já vai mudar de status para em progresso. Acabou de acontecer, então você vê aqui in progress, já está executando o nosso script. E aqui na parte de baixo, onde está escrito logs, você pode acompanhar tudo que ele vai executar no seu ambiente. E nós vamos fazer isso agora. A gente vai acompanhar essa execução linha a linha, praticamente. E eu acho que esse é o ponto que o nosso DJ da sessão, Alexandre Andrade, coloca uma boa música para a gente ir ouvindo a partir de agora. E eu vou comentando com vocês à medida que o log for evoluindo aqui. Então, aproveita para você já inicializar o seu ambiente aí. Se você ainda não criou a sua conta na Oracle Cloud, aproveita agora, cria a sua conta, obtenha os seus créditos especiais de trial durante 30 dias, mais todos os recursos do Always Free, e você vai ver algo parecido com isso que está aqui na minha tela, aí no seu computador, aí na sua conta da Oracle Cloud. Então, olha só, o log ele já começou a ser populado com o que ele está executando. Então, iniciou com sucesso e já temos alguns elementos sendo criados, algumas tags, namespace de tag, e ele vai seguir aqui, vai criar todos os recursos que estão previstos aqui no stack para a gente executar este laboratório com sucesso. Executa bem tranquilo aí na sua máquina. A gente imaginou esse evento para todo mundo que está conectado aqui conosco e executando junto com a gente que está aqui hoje. Então vamos acompanhar aqui a nossa execução. Vai levar alguns minutinhos, coisa tranquila. Criado sucesso, criando compartimento. Avançamos aqui para a parte de rede, VCNs, configurações.
Já pode ver mais ações acontecendo. Criação do ambiente Python, aparentemente. Só toda a evolução do nosso ambiente. Ok. Mais instalações acontecendo. Ok. E chegamos no ponto de sucesso do nosso job. Vamos ver aqui no nosso log todo detalhado. E começamos no minuto 36, fechamos no minuto 43, então 7, 8 minutinhos. Seu ambiente deve levar mais ou menos esse tempo para estar provisionado. Vamos dar uma espiada no que ele criou. Então, vem comigo no menu principal, Compute, Instances. Se você estiver usando o menu em português, computação, instâncias. Não esqueça de trocar para o compartimento que você configurou. Tá. Eu criei no raiz, vamos ver. Para ter certeza que ele está com a lista dos compartimentos atualizada. Agora sim. E o ambiente já está ligado, já está funcionando, com IP público, inclusive, criado. É isso aí, gente. Então, agora, após o provisionamento inicial do nosso ambiente, gostaria de chamar diretamente do paddock Alexandre Andrade para darmos continuidade aqui. Para me tirar do mudo, vocês não me ouvem, né? Olá, pessoal. Olá novamente. Então, já me apresentei aqui, já apresentei o Eric, a gente falou, além de nós, também temos um time que está aqui por detrás, como um time de Fórmula 1, não são só os pilotos, né? A gente tem um time enorme de engenharia por detrás, fazendo tudo acontecer. Então vamos lá, pessoal. Acredito que já deu tempo aí de vocês criarem um ambiente. Eu sei que pode ter diferenças de tempo para um ou para outro, então vou dar mais 2 minutinhos aqui para vocês irem criando. Tá? Algumas pessoas tiveram algumas dificuldades, a gente foi respondendo no Q&A aqui, também mandamos no chat o link, instruções para como criar a par de chaves públicas e privadas. Enquanto isso, Lourenço, quer aproveitar para se apresentar? Opa, claro, gente. Vamos lá, então. Eu sou Lourenço Taborda, faço parte do time de arquitetura de solução na Oracle. Trabalhamos sempre pensando na relevância de soluções
para os problemas dos nossos clientes e como é que a tecnologia faz sentido, né? E como é que torna a nossa vida melhor, como é que a gente faz um impacto positivo, né, na vida das pessoas, na sociedade. Então, a arquitetura de solução, gente, é isso. E Oracle Cloud, tecnologia em nuvem, tem tudo a ver com impacto positivo, otimização de recursos. Então, é isso que fazemos. Estou bastante feliz de estar hoje aqui. Na verdade, gente, eu estou bastante curioso, Alexandre, porque eu quero saber quem é que vai ganhar a corrida no final de semana. É por isso que estamos aqui. Eu quero saber quem é que vai ganhar a corrida, a próxima corrida agora no final de semana. E esse laboratório, gente, é super especial, porque a gente vai passar por toda essa questão, né, de predição, né, de comportamentos, no caso, predição aqui de quem que pode ser, de como será formado o nosso pódio da próxima corrida. E é claro que esses conceitos e a tecnologia que nós vamos utilizar aqui em Oracle Cloud permite a gente chegar nesse tipo de análise e democratizar uma tecnologia ou uma técnica que hoje está sendo utilizada por uma grande equipe para todos os tipos de negócio, para todas as pessoas. Então, seja você um empreendedor, um estudante, um profissional da área de tecnologia, você tem, por meio da computação em nuvem, por meio de Oracle Cloud, acesso às grandes tecnologias que grandes empresas, que governos têm acesso da mesma maneira. Então, a um clique de distância aí do seu mouse. Então, aproveitando aqui, Alexandre, enquanto o pessoal ainda vai provisionando a conta, né? No meu caso, gente, demorou 8 minutinhos para fazer aquele posicionamento, você vai também levar, né, 10 minutinhos. Se você chegou agora aqui no nosso webinar, não deixa de criar sua conta trial, aqui aproveita que temos este evento super especial para você começar a sua jornada em Oracle Cloud e seguir com a gente aqui no nosso laboratório, que está tudo preparado com muito amor e carinho, de um jeito super prático, super fácil para quem quer avançar mais ainda no tema de Analytics, de Machine Learning com Oracle Cloud. Mas é isso, Alexandre, falei, mas na real eu quero saber como vai ser o nosso pódio na corrida do próximo domingo. Bom, eu já sei a resposta que o modelo vai dar, obviamente, e eu confesso que eu fiquei surpreso com a resposta que ele deu. Mas só vai saber quem ficar até o final, né? Então, o meu momento João Kleber aqui, pera, né? No final a gente vai mostrar qual que é o resultado, obviamente, mas para chegar lá a gente tem que falar da jornada. Como é que a gente chega? Então, o nosso exercício aqui hoje, o nosso laboratório, é para falar dessa jornada de machine learning, para falar da jornada do cientista de dados, para sair dos dados brutos e chegar neste modelo preditivo. Então, vamos lá, pessoal. Estou ansioso também para a gente poder dar uma olhadinha nas coisas para a gente ver como é que funciona. E aí, pessoal, alguns pontos aqui importantes, inclusive, sobre isso. A gente vai fazer meio igual cozinha de programa de TV, tá? Tem coisa que demora um pouco para cozinhar. Então, tem coisas que eu vou mostrar a receita, vou te mostrar os ingredientes, mas a gente já colocou lá o bolo no forno, então eu vou mostrar, em alguns casos eu vou assar o bolo na hora, vai ter casos que demora bastante, que às vezes leva 20, 30, 40 minutos para rodar o modelo, então esse eu já vou trazer o bolo pronto aqui para vocês, tá bom? Para a gente entender como é que funciona. Vou responder uma pergunta Alexandre, live aqui. Sim, claro. Só para lembrar todo mundo que todo passo a passo está descrito detalhadinho lá no nosso GitHub. Então, exatamente. Caso tenha algum passo aqui que você ficou com alguma dúvida, a gente vai, claro, tentar responder aqui ao longo da sessão, a gente vai interagindo aqui pelas perguntas e respostas, que está aqui na parte de baixo do seu vídeo, e todo o procedimento ele é público, ele já está lá todo detalhado, passo a passo, print screen, então a gente quer, na verdade, que seja uma sessão aqui divertida para todo mundo, tá, gente? Exatamente. Inclusive, aproveitando para responder uma pergunta aqui justamente sobre isso, neste link, no último link que a gente colocou, lá onde tem o botão de deploy do ambiente, imediatamente antes, ele tem as instruções de como criar o par de chave pública e privada. Então, se você não tem esse par, ou se você está usando algum outro tipo de padrão que eventualmente não seja aceito pela Oracle Cloud, lá tem as instruções para você criar a nova chave, tá legal? Então, por ali você consegue criar. O link foi acabado de postar no chat novamente, então todos vocês terão acesso. Então, vamos lá, gente. Sem mais delongas,
vamos dar uma olhada em nosso modelo. Então, esse aqui era a jornada que a gente estava comentando anteriormente, né, de como que a gente vai saber quem será o campeão do mundo neste final de semana, daqui a poucas horas. Os fãs estão ansiosos, né, para saber. Então, aqui estão algumas dos objetos, né, o que a gente vai rodar, quais são os nossos códigos Python que nós vamos fazer. Então, no caso, eu já tinha previamente subido o meu modelo. Deixa eu abrir aqui no browser. Cadê esse amiguinho? Então, aqui está o meu Jupyter Notebook, tá? Estou rodando ele aqui no browser. A gente vai dar uma olhada, então nós vamos fazer a execução. Então, qual que vai ser o primeiro passo? O primeiro passo é a coleta dos dados. Vamos dar uma olhadinha para isso, então. Então, verem aqui. Pessoal, tem dois métodos aqui que nós criamos para a parte de coleta de dados, tá? E aqui vai entrar um pouco do bolo pré-assado, mas vamos dar uma olhadinha. Bom, pontos importantes. Quando a gente fala de ciência de dados, o cientista de dados, ele tipicamente é aquele profissional que precisa conhecer do negócio, precisa conhecer de programação e precisa conhecer de matemática, de estatística, consequentemente, vai acabar conhecendo de machine learning. E por que é importante conhecer do negócio? Vamos supor que você seja uma pessoa que só ouviu falar de Fórmula 1, assim, eventualmente. Você sabe que teve um cara que chamou Senna, você sabe que teve um outro que chamou Schumacher, e você não sabe muito mais do que isso. Olhando para isso, que tipo de dados que você vai analisar para saber o que influencia no resultado de uma corrida? Será que a nacionalidade do piloto influencia? Será que a cor do carro influencia? Será que a classificação influencia? Será que o pneu que ele usa influencia? O que vai influenciar, né? E, então, é importante conhecer o business, conhecer o negócio. Isso vai valer para qualquer tipo de negócio, gente, independente do que você estiver trabalhando. Então, nesse aqui nós estamos falando de Fórmula 1, tá? A gente vai começar aqui por uma parte de coleta de dados. O que essa coleta de dados vai fazer? Da onde que nós estamos partindo? Então, o que é importante? Há alguns fatores que vão ser importantes para a gente determinar aqui. Entre eles, o próprio histórico do piloto, né? Como que ele vem desempenhando ao longo do tempo. Nós vamos ter aqui também as informações sobre como está o campeonato, as informações sobre a classificação dele, então como ele se classifica dentro das corridas. Vamos ter as informações sobre a equipe que ele está, vamos ter informações sobre o tempo, o clima daquela corrida. Então tudo isso vai acabar influenciando. Aí, algumas coisas que eu falei no começo, né, como, por exemplo, cor do carro. Será que a cor do carro influencia, gente? Por incrível que pareça, tem algum tipo de influência, né? Eu não sei, para quem acompanha, vocês devem ter notado que a Ferrari está usando um vermelho um pouco mais fosco. E por que eles trocaram para o fosco? Porque a cor fosca diminui a quantidade de tinta, de verniz que você precisa colocar, e aí com isso você diminui um pouquinho o peso do carro. A gente está falando de algumas poucas gramas, mas quando estamos pensando num esporte de elite, quando a gente está pensando no pináculo do esporte, esse tipo de coisa acaba influenciando, né? Você está buscando o mínimo. E aqui, de certa maneira, converge muito com o que a Oracle entrega também, porque a gente está falando do pináculo da tecnologia. Nós estamos falando do que existe de melhor de nuvem enterprise. Então, por isso que converge tão bem o que a Oracle faz com o que a Red Bull faz. E a Red Bull também usa pintura fosca já tem um bom tempo, né? Isso acaba influenciando. Então, vamos lá. Sobre a coleta dos dados, o que a gente está fazendo? Alexandre, sim, claro, por favor. Vamos colocar um zoom 150 aqui na nossa tela, porque eu já sei que o pessoal aqui está ansioso para ver o código, né? Eu também estou, gente. Pronto. Então, bora, show. Aê, agora sim. Muito obrigado pelo aviso. A gente sempre fala sobre isso antes, tamanho de zoom, e chega na hora, eu que tenho 10 graus de miopia, logo eu acabo esquecendo. Obrigado. Então, vamos lá. Acredito que todos estejam enxergando bem agora. E aí, do primeiro ponto da coleta de dados, para onde a gente está olhando? Tem um serviço, tem um website chamado Ergast, que ele tem todas as informações sobre as etapas da Fórmula 1, desde a primeira corrida que aconteceu em 1950. Então, nós vamos ter diversos tipos de dados aqui. Tem um serviço, tem uma API que a gente consegue trazer esses dados, tá?
Então, através dessa API, o que a gente fez aqui? Nós fizemos um loop, olhando para aqui, para cá, para este serviço. Eu até posso colocá-lo aqui, a gente pode fazer uma chamada direta para ele. Eu já deixei aqui no meu Postman. Deixa eu abrir para mostrar para vocês. Mas, basicamente, o que eu vou coletar a partir desta API? A gente vai coletar, né? Então, está aqui o endereço dela, aí vai ter vários tipos. Primeiro, a primeira coleta que eu vou fazer, deixa eu abrir aqui o Postman. A primeira coleta que eu farei será em relação à temporada, qual etapa daquela temporada que a gente está falando, de qual que é o circuito, né? O país, localização, latitude e longitude. Então, eu vou buscar todos os dados aqui, tá? Então, aqui eu faço, né, nós demos uma execução, e aí essa aqui é um que eu vou trazer o bolo pronto, porque como são muitas etapas, ele acaba demorando um pouquinho para rodar este cara, mas eu posso mostrar para vocês aqui, ó. Ele não é muito bom de zoom, ele não fica muito legal os zooms aqui no Postman, mas aí foi. Então tá aqui as informações, eu pedi os dados de 2021, tá certo? Então tá aqui as informações. Inclusive, vocês vão perceber que ele traz o link da Wikipedia, e isso vai ser especialmente importante para a gente, tá? A gente vai entender sobre isso daqui a pouco. Então tem aqui todas as etapas, onde elas ficam, tá bom? Então podemos olhar para os dados aqui de maneira geral. Coletei todos os dados, né? Os dados iniciais aqui das etapas. Então vamos lá. Então, percebam que aqui sobre as coletas tem as primeiras etapas aqui, né? Circuito de Silverstone, que foi o primeiro a abrigar, é o berço da Fórmula 1, Mônaco tradicional, desde o começo, não sei se vocês sabiam disso, mas Indianápolis já fez parte do circuito da Fórmula 1 em vários momentos da história. Então temos as primeiras aqui, temos as últimas etapas, né? Então as últimas etapas que foi Autódromo Hermanos Rodrigues, no México, Interlagos, no Brasil. Corrida maravilhosa, tivemos a corrida do Catar, tivemos a última de Jeddah na Arábia Saudita, que foi domingo passado, que foi aquela verdadeira bagunça, e agora aguardamos ansiosamente pela etapa de Yas Marina aqui no próximo passo. Então salvamos esse dataset aqui no nosso races.csv, e a partir dele a gente vai gerar as etapas, né? Vamos olhar quantas sessões, quantas corridas a gente teve. Então percebam que lá em 1950 a gente tinha 7 etapas e hoje a gente já está falando de 22 etapas dentro da Fórmula 1, né? Então, a partir disso, eu vou coletar os resultados para todas essas etapas. Então venho aqui, faço a chamada lá para a API do Ergast também, a gente utiliza isso daqui, traz todos os dados, tá legal? Inclusive, percebam que aqui ele me trouxe um erro. Mas por quê? Porque quando a gente olha para as etapas, eu trago o dado de todas as etapas até o ano de 2021, que foi o último que eu olhei. Só que o round 22, né, a etapa 22, ele ainda não aconteceu, que é o de Yas Marina. Então, quando eu vou buscar o meu loop para buscar os resultados, ele dá um erro aqui, ó, etapa 22, não consegui pegar nada. Mas ok, é um erro esperado, até por isso que tem um tratamento aqui dentro, porque eu sei que não vai ter o dado, que essa corrida ainda não aconteceu. Então vejam aqui alguns resultados, os resultados lá da primeira corrida, né? Giuseppe Farina foi o primeiro vencedor, e olhando os resultados da última corrida aqui, o final, a gente teve aqui os 5 últimos com Vettel, Pérez, Mazepin, Russell e Mick Schumacher, que foi o primeiro a bater, né? Tá até aqui a informação, acidente, e foi ele que, a partir desse acidente, que causou o quiprocó todo na Fórmula 1. Temos aqui as posições dos pilotos, isso daqui acaba sendo uma informação muito importante para o nosso modelo, como que o piloto está posicionado, quantos pontos ele tem dentro daquele momento, tá? Então, tá aqui, mais uma vez, os resultados para a última etapa de 21 ainda não aconteceram. Então tá aqui como que ficou no final das contas, as primeiras informações do nosso dataset e as últimas informações do nosso dataset. E aí, mais uma curiosidade. A Fórmula 1, ela tem 20 pilotos, né, nesse ano de 2021. E o Mazepin, ele consegue estar na 21ª posição. Por quê? Porque o Robert Kubica correu em uma etapa somente, né? Ele entrou para substituir, e apesar de ele não ter pontuado pelos critérios de desempate, ele está na frente do Mazepin. Então o Mazepin
tendo 20 pilotos, ele consegue estar em 21º no campeonato. Se fosse piloto de Fórmula 1, provavelmente isso ia acontecer também. Então, tem aqui mais os dados carregados. Eu vou mostrar para vocês que esses dados efetivamente existem, né? Então, temos aqui races, tá? Todas as corridas devidamente carregadas de 1950 até as etapas de 2021. Os resultados de todas essas etapas. Então, desde Silverstone em 1950 até Jeddah em 2021. Temos aqui driver standings, todas as classificações de todos os pilotos. Então, tenho aqui tudo devidamente carregado, com pontuação e tudo mais, tá? Os outros ainda não vou mostrar, porque a gente não passou pelo código olhando para eles. Mas temos aqui também outra informação que a gente vai coletar, que é extremamente importante, as informações dos construtores, né, das equipes. Então, como que eles estão do campeonato, quem que está na frente, quem que está atrás. E aí, uma coisa que muita gente fala, eu queria ver se o Max Verstappen estivesse nesse carro da Haas, ele estava ganhando. Queria ver se o Lewis Hamilton estivesse no carro da Haas, ele estava ganhando. Pessoal, não é corrida a pé, é corrida de carro. Logo, o carro é importante. E sempre foi, tá? A gente costuma ter uma memória, porque nos anos 80 era assim, nos anos 90 era assado. Mas quando a gente olha para os dados, a gente percebe que a equipe melhor posicionada é a equipe que vai ganhar. E a equipe que vai ganhar, tipicamente, vai contratar o melhor piloto. Né? Se a gente olhar o campeonato de 88, por exemplo, onde a McLaren tinha Senna e Prost, eles ganharam 14 das 15 etapas do ano. Então, isso sempre existiu, sempre foi desse jeito. Fórmula 1 é uma competição onde o carro conta muito. Logo, para o nosso modelo, olhar o campeonato de construtores vai ser absolutamente importante para nós, tá legal? Então, de novo, aqui entra o ponto de entender sobre o negócio. Como isso é importante quando nós estamos fazendo o levantamento de dados, quando a gente vai construir o nosso modelo. Então, aqui está. Neste caso, a gente só tem a partir de 58, porque não tem informações sobre o campeonato de construtores para trás disso. Até aqui 2021, com todas as equipes devidamente pontuadas. Inclusive, uma curiosidade, a gente vai notar que este ano a gente tem gente com meio ponto, porque nós tivemos uma corrida que foi o mínimo do mínimo, então o menos que o mínimo, né? Então os pilotos e as equipes receberam meio ponto por conta disso. Então, mais uma vez, a importância do entendimento do negócio. Então, temos aqui as informações sobre os construtores, já está aqui, isso foi gravado, e com isso, esta primeira parte do código foi finalizado. Ok, gente? Pessoal, Eric, Lourenço, algum comentário? Posso seguir em frente? Eu só queria comentar um ponto que me chama muito a atenção, Ale. O conhecimento sobre o negócio. Então, gente, vocês perceberam aqui que, além de expert em tecnologia, o Alexandre é expert em Fórmula 1. Então, a gente conhecer e saber exatamente qual é o requisito de negócio que a gente quer atingir, né? Nesse caso, a nossa pergunta de negócio aqui é: queremos saber quem será o campeão na próxima corrida, o campeão, né, do campeonato. Então, ter muita clareza, né? Conhecer os dados, saber a questão do carro, o circuito, é bastante importante. Então, o que eu quero dizer com isso? O nosso alinhamento tecnológico tem que estar sempre colado, de mãos dadas, com o alinhamento de negócio. Este é o grande critério de sucesso. Na verdade, é aquilo que traz todo o significado e toda a relevância da tecnologia que está por trás aqui. Vamos continuar, Alexandre. Tá show. É isso aí, não é TI versus negócio, né? É TI com negócios. Muito bem, vamos lá, pessoal. Seguindo em frente aqui, então, o nosso próximo código é o que ele vai importar as informações sobre o tempo, sobre o clima. E é aqui que entra por que no link da Wikipedia que eu tinha comentado com vocês que era tão importante. A gente vai fazer um web scraping, nós vamos rastrear a página da Fórmula 1, porque nesta página tem o dado sobre o clima. Eu vou até colocar aqui, tá aqui, ó. Eu selecionei, já tinha deixado aqui um GP selecionado, e percebam que tá aqui, ó, Weather Sunny. Então, e outra coisa que acaba acontecendo, o clima ele pode ir mudando no meio da corrida. Inclusive, apesar de não ter acontecido isso em Interlagos esse ano, Interlagos é um lugar que isso é muito comum, né? Para quem acompanhou a corrida de 2008, a disputa do título de Felipe Massa versus Lewis Hamilton, que foi o primeiro título do Hamilton, inclusive,
existiu lá, a corrida mudou de clima umas 4 ou 5 vezes dentro das 2 horas. Então, isso é algo que acaba influenciando muito. Tem pilotos que vão ter desempenho melhor na chuva e tem pilotos que são péssimos na chuva. Vou novamente invocar aqui a dupla Senna e Prost. O Senna, como todo mundo sabe, era um exímio piloto de chuva. Se ele já era sensacional no seco, na chuva ele também, mais ainda, né? Era admirável. E o Prost que era um piloto fora de série, um dos maiores pilotos da história, só que ele não sabia correr na água. Tava chovendo, era acidente na certa, né? Então, isso acaba influenciando, vai influenciar o nosso modelo também, pode influenciar. Então, a chuva vai ser um fator importante. Com isso, a gente vai buscar os dados aqui, etapa por etapa, como que aconteceu, né? Quais foram as variações climáticas que tiveram entre aquelas etapas. Então, a gente faz um dicionáriozinho aqui, porque dentro desses dados tem muita variação, inclusive algumas coisas em italiano. Então, a gente montou um dicionário aqui para fazer um deparo e facilitar as análises. Rodamos aqui o modelo e aí a gente passa a ter uma tabelinha para indicar quais são as informações de clima para cada uma das etapas, tá? Então, colocamos, marcamos isso, temos o nosso CSV com o clima também, tá bom? Gente, aqui tem, eu acho que um ponto bem interessante, né? É um exemplo prático, né, de como é que a gente tem um trabalho aqui de engenharia de dados para pegar o dado em um certo formato e aplicar a formatação, a transformação necessária para a gente conseguir avançar na análise e até chegar no nosso modelo. Então, quando a gente vê ali que tem a tabela, né, os flags de sim ou não para cada tipo de clima, essa transformação ela é muito importante porque isso vai depois trazer conforto ao modelo na hora dele processar. Muito bem colocado. Obrigado mais uma vez. Por último, mas não menos importante, pessoal, vocês continuam me ouvindo? O meu fone fez um barulho aqui. Eric, eu acho que entrou seu microfone aqui não está no mudo, viu? Ah, perfeito. Então vamos lá, gente. Seguindo em frente aqui. Terceira parte, dados de classificação, conforme eu tinha comentado com vocês, tá? Então isso é bem importante também, só que este dado a gente vai pegar de um outro lugar, a gente vai fazer também um web scraping de um jeito diferente, então vendo o que o Lourenço falou da engenharia dos dados. A gente já fez aqui 3 coisas diferentes. Primeira foi buscar os dados dos resultados das provas via API lá do Ergast. O segundo foi fazer um web scraping sobre o clima dentro da Wikipedia. E aí, no Wikipedia, eu poderia ter feito de uma outra maneira, tá? Tem o Wikidata também, a gente poderia ter chamado a API lá, ou ter utilizado a biblioteca deles e chamar o dado de uma maneira diferente. Então, aqui vai realmente da engenharia de dados, de como você quer fazer. E por último, mas não menos importante, a gente tem os dados da classificação. A classificação, a gente vai buscar diretamente do site da Fórmula 1. Lá foi a melhor maneira que nós encontramos para buscar. Então, teremos aqui, também tem uma corrida que eu deixei aqui no jeito, que foi justamente o GP do Brasil, né, o Grande Prêmio de São Paulo de 2021. E tá aqui, não é o Racing Results que eu quero Qualifying. Pronto, tá aqui. Então é a partir dessa página que a gente vai fazer o web scraping para pegar todos os dados. Vocês devem estar percebendo que tem 3 colunas de tempo aqui, né? Na prática, a Fórmula 1 divide a classificação em 3 partes, o Q1, Q2 e Q3, por isso que tem essa tabelinha dessa maneira, e ele é no modelo que o pessoal costuma chamar de knockout, né? Então, no Q1, os 5 piores saem, temos o Q2 com os 15 classificados, os 5 piores saem, e o Q3, que é o que vale para pole position, para que vale para a posição de honra de largada, ficam os 10 melhores da sessão anterior. Então fazemos o web scraping aqui, pegamos os dados de todos os pilotos, quais foram os seus tempos de classificação, para que a gente possa carregar em nosso modelo. Então, executa aqui. Aqui a gente acabou reduzindo um pouco o tempo, não fazia muito sentido trazer desde 1950, né? Então ali a gente estava mostrando até para poder todos os dados, mas tem o site da Fórmula 1 disponibiliza desde 1950, se a gente quisesse pegar. Então fazemos aqui o scrapping e colocamos os dados. Então, olhando para 1983, por exemplo, quais foram
né, os pilotos que melhor se classificaram na primeira etapa de 1983, Keck Rosberg em primeiro, Prost em segundo, também em terceiro, Piquet em quarto, e assim sucessivamente. E os últimos colocados aqui, coincidentemente ou não, o primeiro dessa lista aqui era uma Williams, e o primeiro da lista da rabeira é uma Williams também, né? A Williams que já teve seus tempos de glória, hoje, infelizmente, tem andado lá para trás do grid. Inclusive, o seu fundador, Frank Williams, veio a falecer há 2 semanas atrás. Então, temos aqui os dados da classificação. A gente gera com isso também. Cadê? Data. Qualifying. Então, está aqui. Todas as classificações do início ao fim. Tá bom? Então, temos aqui todos os dados, grandes volumes de dados aqui para a gente poder trabalhar. Bom, o que eu vou fazer? Então, neste ponto aqui no From Scratch, o que nós fizemos foi gerar todos os dados, né? Então, eu já tinha um bolo assado antes e agora a gente fez a parte de preparação. Então, o que nós fizemos aqui? A coleta de dados. Estes scripts que nós acabamos de ver foi aqui justamente para a coleta. Agora, nós vamos entrar na preparação dos dados e posterior análise exploratória. Vamos dar uma olhadinha? Deixa eu voltar aqui para o código. Tem aqui beginners. Então, a gente tem aqui alguns códigos que já estão disponibilizados. Temos algumas coisas aqui que a gente já pode rodar. Então, esconde esse cara. Esse aqui ele é rápido. Então, só para... Opa, spoiler, spoiler, spoiler. Tá bom? Então, ele roda aqui ó, em 18 segundos. Vou colocá-lo para rodar. Então, eu já tinha copiado os dados aqui para outra tabela. Então, eu vou ler o races.csv, que foi o arquivo que a gente gerou a partir das informações do Ergast. Então, aqui mostra as primeiras corridas até as últimas. Então, esse aqui é muito semelhante com o que a gente já rodou lá. Leio os resultados das corridas. Então, a gente carrega os resultados delas como um todo. A gente vai carregar também a posição dos pilotos no campeonato ao longo de todas as corridas, né? Então, nessa tabela aqui, né, carrego novamente, ele mostra para a gente em que ponto que o piloto estava, quantos pontos ele tinha depois daquela etapa, né, quantas vitórias ele tinha, tudo isso pode influenciar o nosso modelo. Lembrando sempre, principalmente do ponto de vista de vitórias, este ano foi um ano atípico, né? A gente teve vitórias bastante inesperadas, como a vitória do Daniel Ricciardo da McLaren, tivemos a vitória do Ocon com a Alpine, a antiga Renault. Então, tudo isso a gente precisa considerar. São coisas que nenhum modelo preditivo poderia prever. Então, tá aqui. Agora chega a hora de começar a analisar esses dados, né? Vamos entender o que está acontecendo aqui. Então, eu vou gerar aqui um gráfico de correlação, onde nós vamos correlacionar as informações que nós temos. Tudo que a gente levantou entre sessão, etapa, pontos dos construtores, pontos dos pilotos, a gente faz essa correlação de maneira geral aqui, e aí nós vamos começar a olhar para entender, e aí entra o trabalho do cientista de dados, de debruçar em cima disso, para ver o que vai fazer sentido aqui, analisar ou não, o que vai seguir em frente com o modelo. Então, agora aqui ele vai gerar mais um conjunto de gráficos. Só mais um pouquinho, que ele já vai mostrar aqui para a gente a correlação, os gráficos de correlação. Basicamente, eu tenho a correlação aqui de tudo para tudo, tá? E aí, entra novamente, né? Temos inúmeros gráficos aqui, tem coisas aqui que não vão fazer sentido para a gente, tem coisas que farão, então vai fazer parte do trabalho analisar isso aqui tudo para poder chegar no modelo, para você escolher quais serão efetivamente os dados, né, que serão importantes, as nossas features aqui do modelo como um todo, tá? Aqui só para printar o tempo de execução, obviamente aqui a gente foi parando, então ele levou um pouquinho mais. Bom, o mesmo com o weather, então todos aqueles dados que já foram gerados aqui, eu vou até já rodar do começo ao fim, porque o que vai nos importar aqui, então os dados sobre o clima, que a gente já olhou, os gráficos de correlação entre temporada, etapa, o clima, com o que acontece quando o clima está quente, quando está seco, quando está chuvoso, quando está nublado.
aqui também outras correlações entre, entre o ambiente, né, o clima e fatores diversos da corrida, a gente correlaciona tudo e depois nós vamos fazer os estudos em relação a isso, tá bom? O mesmo será feito para a classificação. Vou colocar aqui, esse aqui acho que é um pouquinho mais demorado. Não. Já vou pôr para rodar tudo de novo. Então, eis aqui as classificações que nós havíamos levantado. Então, essa foi a leitura a partir do arquivo que a gente gerou nos passos anteriores. Fazemos as correlações entre as informações aqui, temporada, posição do grid e etapa, para ver se isso faz alguma diferença. Mais algumas correlações aqui que nós podemos estudar para ver o que fará sentido neste todo. Tá? Temos aqui um outro passo, que vai ser de fazer o merge dos datasets, tá? Esse aqui é um pouco mais demorado, então esse vai ser mais um caso que eu vou pegar o bolo pronto, mas no final, o que a gente vai ter? Nós vamos ter, cadê você aqui? Este cara, este gráfico, o que ele vai mostrar? Eu vou abrir o arquivo, tá? Para ficar mais fácil da gente entender. Deixa eu já vir nele. Tá. F1DF Final. Aqui. Então, o que esse arquivo tem? Deixa eu ir para o último registro, para a gente olhar os dados mais recentes. Então, aqui nós vamos observar, né, um modelo, como disse o Lourenço, usando as palavras dele, um modelo mais confortável, uma tabela mais confortável para o nosso modelo trabalhar. Né? Então, temos aqui, da melhor maneira numérica possível, qual que é a temporada, qual que é a etapa, e aí eu tenho aqui indicadores se estava quente, se estava frio, se teve chuva, se estava molhado, se estava nublado ou não. Posição de largada, posição aqui. Vocês vão ver algumas referências que falam em pódio. Na verdade, pódio é a posição, tá? Não só o pódio, mas a posição de maneira geral. Quantidade de pontos que o piloto tinha, quantidade de vitórias, né? Posição do piloto no campeonato, pontos dos construtores, vitória dos construtores, posição do construtor no campeonato, tempo de classificação, idade do piloto. Então percebam que eu estou trazendo um monte de informações. Por quê? Porque a gente vai colocar tudo isso no nosso modelo e aí a gente vai entender o que vai ser utilizado, o que vai fazer sentido aqui ou não. Então foi feito um trabalho de engenharia para montar este modelo todo, inclusive colocando o ID aqui de que etapa que aconteceu, aonde que aconteceu, né, de onde aquele dado se referencia, né? Então a gente olha, por exemplo, esse dado aqui, não só disso referencia e também sobre a nacionalidade do piloto. Será que a nacionalidade vai influenciar? Não sei. Vamos colocar aqui para testar também. Então colocamos aqui. Colocamos os construtores. Construtores é uma coisa que previamente a gente sabe que influencia. Então percebam que tem até equipes aqui que não existem mais, Tyrrell, Toyota, Toro Rosso existe, mas não mais com esse nome, Lotus não mais com esse nome. Então, está aqui o modelo completo, olhando equipes, pilotos, nacionalidades e pistas de 83 até agora. Tá? Então, separamos um dataset aqui, preparado, trabalho de engenharia feito, para que a gente possa fazer a análise dos dados como um todo. Aí a gente começa a entrar efetivamente nas análises, tá? Então aqui, inclusive, tem um texto explicando um pouquinho, e tem algumas coisas que acabam sendo importantes a gente observar e aí, de novo, o conhecimento do negócio, né? Observar sobre as eras de domínio na Fórmula 1. A Fórmula 1 sempre teve eras que foram completamente dominadas. A gente nunca teve eras assim completamente equilibradas. Olhando as mais recentes, então a gente teve de 94 a 2009 o Schumacher dominando com a Ferrari, de 2007 a 2010 um domínio do Alonso, né, na Renault especialmente, ele passou pelo Ferrari também, ele acabou não sendo campeão lá, mas ele chegou muito próximo disso. 2011 a 2013 um domínio absoluto da Red Bull, né, com vitórias do Vettel 4 anos seguidos, onde ele foi tetracampeão, e de 2014, que foi quando entrou a era híbrida, dos motores híbridos, motores 1.6,
Alexandre, o motor da Fórmula 1 é 1.6, é 1.6, e com praticamente 1.000 cavalos. Né? E você aí com o seu 1.6 chorando na subida. Né? Eu sei, eu também passo por isso. Então, a era dos motores híbridos que trouxe um domínio muito amplo da Mercedes, né, com o Hamilton sendo campeão praticamente todos esses anos. O ano que ele não foi campeão foi o Rosberg, companheiro dele também de Mercedes. Né? Então, teve um amplo domínio. E quem sabe neste ano a Red Bull não quebra esse domínio do último ano da era híbrida, porque para o ano que vem tudo muda. Inclusive, esse é um ponto importante. Todo este modelo que nós estamos criando, tudo isso que a gente está aqui trabalhando, ele está muito fortemente embasado na atual era da era híbrida. Então, tudo isso, olha, acaba sendo importante. A partir do ano que vem, quando a gente vai ter novos carros, um novo regulamento, um novo tipo de chassi, novo tipo de pressão aerodinâmica, muito provavelmente esse modelo já não vai atender tão bem. Então, tudo isso daqui vai ter que ser revisitado. A gente vai ter que olhar para este todo de novo. E isso também faz parte do mundo real. A gente tem que revisitar os nossos modelos, a gente tem que treinar de novo, a gente tem que olhar isso de maneiras muito diferentes. Uma coisa que, conversando com outros profissionais da área de machine learning, todos eles foram muito categóricos em dizer: a pandemia estragou a maioria dos modelos que existiam. E não só olhando para o mercado de saúde, para vários mercados diferentes. Por quê? Porque o comportamento mudou muito. O comportamento das pessoas, que agora não trabalham de casa. Hoje eu estou de casa. Eu tô trabalhando na Oracle aqui há 1 ano e meio e eu nunca pisei no escritório. Né? Então, não conheço grande parte do time. Então, essa mudança de comportamento não foi só minha, foi do planeta inteiro. E isso muda a nossa relação com pessoas, a nossa relação com o comércio, a nossa relação com os bancos. E essas mudanças acabaram alterando o comportamento dos nossos modelos que fazem predição. Porque, afinal de contas, as predições são baseadas no histórico do que aconteceu no passado. Só que se a gente tem uma mudança da regra do jogo, digamos assim, na Fórmula 1, uma mudança de regulamento, no mundo, uma mudança do que a pandemia trouxe para a gente de impacto social, de impacto emocional, até de relações de trabalho, de relações de varejo, de comércio, etc., a gente precisa entender, debruçar nos nossos modelos novamente, aí entra de novo o trabalho do cientista de dados, e agora? O que eu preciso fazer aqui? Quais novos fatores que eu preciso colocar? Tá legal? Então, o modelo preditivo não é algo que você cria, larga lá e esquece, ele vai funcionar para sempre. Tem que ser revisitado constantemente. Então, pessoal, aqui o Eric vai, daqui a pouquinho, entrar na explicação e mostrar algumas outras coisas, mas percebam que nós fizemos aqui, a partir dos nossos resultados, a gente fez processamentos utilizando o modelo. Oi, Lorenzo, tudo bem? Opa, tivemos uma pequena interrupção aqui na nossa conexão, gente. Evento ao vivo é assim mesmo, acontece. Então, vamos dar aqui uns minutinhos até o Alexandre reconectar. E eu vou aproveitar, enquanto isso, para repassar com vocês alguns pontinhos aqui, o nosso Q&A. Primeiramente, para acessar esta aplicação, gente, aqui é um notebook Jupyter, que ele fica disponível no IP, por meio do IP público da sua máquina virtual, e porta 8888. Eu vou colocar agora aqui no Q&A o passo exato para você seguir, que é justamente no arquivo readme.md, lá no passo 10, você consegue ter o comando que você vai executar para ativar a aplicação e depois como é que você vai acessá-la diretamente pelo seu browser. Então, deixe-me já tentar responder aqui. Ok. E prontinho. Coloquei agora no Q&A o link direto lá do nosso documento no Git. Então, no começo do documento, você encontra o link da nossa fonte lá do Ergast. E no passo 10, para quem perguntou ali como é que a gente acessa a aplicação, como é que você vê o nosso notebook dentro do Jupyter, também tem o passo ali de como é que você vai fazer.
e os comandos também para você fazer Ctrl+C, Ctrl+V e ativar o Jupyter. Né? Alexandre Andrade, estamos de volta. Estou vivo. Gente, teve uma queda de internet aqui em casa. Desculpe, justamente na hora que eu estava falando de trabalhar de casa e tal, né? Olha só, gente. Então, primeiramente, né, evento ao vivo. Estamos aqui, cada um no conforto, né, da sua casa. Espero que todos também estejam bem, cada um no seu escritório, cada um na sua casa. Acontece, Alexandre, fique muito tranquilo. A gente retoma aqui com muita calma. Tenho certeza que todo mundo compreende e também está todo mundo ansioso para a gente ver quem que será o campeão, né, deste ano de 2021. Então, vamos retomar com muita tranquilidade aqui. Gente, obrigado aí. Então, voltando aonde nós estávamos, né, faz parte do show. Se isso acontece até na transmissão da Fórmula 1 de cair, por que não pode acontecer aqui conosco, né? Então, eu estava justamente no ponto de discutir os modelos. Vocês viram eu falando aqui dos tipos de modelos que a gente testou, correto? Que testamos regressão logística, Random Forest, Support Vector Classificator, árvore de decisão, KNN, etc. Certo? Então, ok. Seguindo aqui em frente, né, então tem um pouco da explicação do modelo, eu já falei sobre isso. Opa, ok. Espera aí, pessoal, vocês ainda me ouvem, né? Alexandre, estamos te ouvindo, só não estamos te vendo. A sua tela ela permanece compartilhada. Pronto, agora foi. Aí voltou. Eu tive para ajudar, ao mesmo tempo, o meu hub USB aqui resolveu parar, caiu o mouse e teclado. Só como o fone está num USB separado, ele continuou funcionando. Voltei. Então, tá vendo? Não pode falar de problema técnico. Eles acontecem. Então, chega, deuses da demo, já entendi a lição. Vamos seguir em frente. Então, seguindo por aqui, pessoal, temos os modelos os testes de machine learning que a gente vai fazer, quais os algoritmos que nós vamos utilizar. E aqui tem algumas informações sobre como a Fórmula 1 funciona, tem os treinos livres e tem a classificação. Eu já expliquei sobre a classificação. Sobre os treinos livres, é algo que a gente não utilizou nesse modelo, tá? Será que o resultado do treino livre influencia na corrida? Nós não utilizamos aqui, mas vocês estão convidados a fazer isso se vocês quiserem. Inclusive, vocês vão encontrar algumas partes do código que permite para vocês, eles estão os buracos lá, para que vocês, no conforto dos seus lares e seus escritórios, possam implementar melhorias, possam evoluir este modelo, tá bom? Então, alguns detalhes interessantes aqui, tá? Primeiro ponto, dado que a gente está trabalhando com eras, a gente tem todo aquele volume de dados, a gente filtrou de 2010 para frente. Então, nós vamos trabalhar aqui somente com os dados de 2010, o finalzinho da era anterior e principalmente a era híbrida, que é a que a gente está vivendo hoje. Então, temos alguns ajustes que a gente faz aqui em relação aos nomes também. Então, de novo, tem um trabalho de limpeza de dados, de data cleansing, porque as equipes foram mudando de nome ao longo do tempo, mas na prática são a mesma equipe. Então, a Aston Martin hoje já chamou Force India e ela já chamou Racing Point. Então, a gente entende que é a mesma equipe, é a mesma estrutura, logo, os dados históricos eles continuam valendo. O mesmo vai acontecer com a Sauber, que hoje é a Alfa Romeo, a Alpine, que já foi Lotus e já foi Renault, né? Na verdade, ainda é a Renault, né? A Alpine é uma submarca da Renault. Em um determinado momento, a Alpine chamou Alpine F1 Team e agora chama só Alpine F1. A Toro Rosso, que agora chama AlphaTauri, continua sendo a mesma equipe. A AlphaTauri é uma marca da Red Bull, né? Então, é a marca de roupas deles. A gente faz alguns ajustes também relacionados à nacionalidade, então, às vezes vem como British, às vezes vem como UK, Estados Unidos, às vezes vem como M de América, às vezes vem USA, e França, que pode vir como FRE ou como FRA. Então, esses ajustes são feitos para a gente melhorar o histórico, e isso aqui faz parte dos dados que nós estamos ingerindo, tá? Falta alguma padronização, ou no caso da mudança de equipe, não é que falta padronização, porque ela é algo que efetivamente ocorreu, então nós trabalhamos aqui neste todo, tá? Então, com isso posto, a gente começa a observar e olhar algumas coisas, né? Algumas coisas interessantes. Aí, pessoal, eu sei que esse gráfico vai estar muito pequenininho para vocês, mas
O que a gente está olhando aqui? Eu vou narrar um pouco. Um fator importante deste modelo que nós identificamos é a confiabilidade do piloto. O que quer dizer com isso? Quer dizer que eu vou emprestar um dinheiro para ele e ele vai me devolver? Não. O que eu estou falando é da possibilidade de terminar a corrida. E vejam que isso daqui é algo bastante interessante. A gente vai encontrar aqui, por exemplo, alguns casos de pilotos que são famosos por destruírem os seus carros, né? Então, aqui a gente tem o índice de pilotos que não completaram a corrida. Então, aqui no topo deste ponto está o Vito Antonio Liuzzi, que foi um piloto Red Bull, inclusive ele correu pela Toro Rosso, e ele tem uma taxa de 21% de não finalizar as corridas. Aí a gente tem alguns... eu tô procurando. O Bruno Senna, por exemplo, tem uma taxa, só que o Bruno Senna ele era uma equipe muito ruim. Então não é que ele era um destruidor de carros, mas é que o carro dele realmente não dava conta para chegar até o final. Tá? Aí tem alguns casos famosos, né? Nikita Mazepin, aquele que eu comentei com vocês anteriormente, que está em 21º no campeonato de 20 pilotos. Este destruidor master de carro, esse dá prejuízo para a galera. Tá? Quem mais que a gente tem aqui de interessante? O Schumacher tem até. Sim? Alexandre, eu tenho um ponto aqui que eu acho que é legal da gente olhar desses dados, né? Para quem talvez seja um pouco distraído para acompanhar a Fórmula 1, e eu me enquadro nesta categoria, a gente olha às vezes pro Rubens Barrichello, o qual tenho muito respeito, e imagina que a confiabilidade dele pode ser intermediária ou baixa, né? Mas eu acho que não é bem isso, né, Alexandre? Você puxou justamente o gancho que eu estava aguardando. Muito obrigado. Olha só. E a gente tem que considerar o seguinte: o Rubens Barrichello foi um dos pilotos mais longevos da Fórmula 1, né? Ele foi o segundo piloto que mais correu. Logo, se você corre mais tempo, você tem mais chances de se acidentar. Entretanto, ele está aqui, ó, bem no final desse gráfico. Está aqui, ó, Rubens Barrichello. Só 2,7 das corridas ele não completou. Então ele é extremamente consistente. Ele realmente chegava nas corridas. Ele correu muitos anos por equipes confiáveis, correu pela Ferrari por muito tempo, mas notem que ele era um piloto que quebrava pouco e que batia pouco. Óbvio que às vezes, né, a gente lembra porque no Brasil ele era zicado. Tá? Assim, a gente teve vários problemas dele, quebras no Brasil, a gente tinha aquela expectativa de ver ele ganhar aqui, nunca aconteceu. Então a nossa memória acaba nos enganando, mas o Rubens Barrichello era um piloto muito confiável. E aí, de novo, gente, eu reforço a importância dos dados. Quando a gente está trabalhando para tomar uma decisão, é muito comum que a gente tome decisões baseadas na nossa memória, no nosso sentimento, na percepção que nós temos. Só que contra os dados, não tem a percepção muitas vezes das pessoas, até uma percepção preconceituosa, de que o Rubens não era um bom piloto. Mas o dado mostra que ele era um piloto extremamente confiável. Ele era um piloto tão bom quanto o Schumacher, quanto o Senna? Não. Mas ele era um bom piloto. Os dados estão nos mostrando isso. Então, seguindo aqui em frente, olhando para isso, outro ponto de confiabilidade muito importante, confiabilidade das equipes. Lotus, Virgin, Marussia, HRT, todas as equipes que não existem mais. Por quê? Porque elas eram pouquíssimas confiáveis, então elas faliram em pouco tempo. A Lotus deixava de chegar em 92% das corridas. Então, isso é uma taxa muito alta. E quando a gente olha na outra ponta, quem que são as equipes mais confiáveis? Justamente as equipes que estão na ponta do campeonato. Red Bull, Ferrari e Mercedes. As 3 equipes que estão na frente hoje, né? Então isso mostra como a confiabilidade acaba sendo um ponto importante aqui, né? Então ela vai influenciar, ela faz parte de uma maneira importante na nossa análise. Aí, algumas outras coisas que podem acabar influenciando e que a gente colocou aqui, que vai influenciar mais ou menos. Pilotos que terminaram nos pontos nas suas corridas em casa. Hamilton, sempre. Mark Webber, sempre. Lando Norris, sempre. Felipe Massa, assim como eu falei que o Rubens Barrichello tinha azar no Brasil, o Felipe Massa sempre teve sorte no Brasil. Sorte, né? Ele sempre se deu bem, né? Ele ganhou mais de uma corrida, inclusive tive a oportunidade de testemunhar ao vivo uma de suas vitórias, vendo um monte de marmanjo chorando, foi bem bacana. E aí, o próprio Rubens Barrichello aqui, só 50% das suas corridas em casa ele pontuou. E aí temos aqui
finalizar no pódio com corridas em casa. Então, o Mark Webber, por exemplo, é o campeão. O Hamilton tem um bom nível. É óbvio que aqui tem alguns casos, como, por exemplo, a gente já teve piloto indiano, só que ele não correu na Índia quando teve etapa na Índia. Então, tem pilotos que não tiveram muitas oportunidades de finalizar em casa. O próprio Max Verstappen, esse ano foi a primeira vez que teve uma corrida na Holanda em 40 anos. Então, o Verstappen não era nem nascido a última vez que teve uma corrida lá. E aí isso acaba influenciando aqui. Então, isso é um ponto de algumas coisas que a gente precisa olhar. Será que eu vou colocar isso no meu modelo? Será que isso vai fazer diferença ou não? Então, isso faz parte aqui da nossa análise, tá? Percentual das finalizações das corridas em casa, da pontuação em casa. E aí, de novo, Red Bull é que tem a melhor taxa. A Red Bull, em 85% das corridas, e aí sempre lembrando que a casa da Red Bull é a Áustria, eles finalizaram, eles fizeram pontos. E aí, de novo, né? Às vezes o que parece imponderável também vira dado. Mesmo em temporadas que a Red Bull estava ruim, chegava na corrida de casa, ela se dava bem. Então, os dados vão trazer essas importâncias para nós, para a gente olhar isso como um todo, tá? Isso vai valer também finalizações no pódio na corrida em casa. E aí a gente olha para esses datasets como um todo, temos aqui toda a separação dos dados, né? E aí a gente tem aqui diversos aspectos. Aqui, esse aspecto pode ser mais importante. Pilotos que não completaram em 2021 por causa de erro do piloto. Isso aqui pode ser mais influenciado. Lembra que eu tinha comentado? O Bruno Senna. O Bruno Senna, ele foi piloto da HRT, que era uma equipe que nunca completava. Só que quando a gente olha por erro do piloto, agora a gente chega mais em dados mais confiáveis. Então a gente tem aqui, por exemplo, o Latifi, e que, né, convenhamos, o Latifi está na Fórmula 1 hoje muito mais pelo seu dinheiro do que pelo seu talento. Ele erra bastante, né? O Mazepin, que a gente comentou. Aí a gente tem até casos interessantes aqui, ó. O Vettel, por exemplo, ele tem uma taxa alta e a mesma taxa do Max Verstappen. E aí acaba entrando até um pouco do arrojo. O Max Verstappen é um piloto extremamente arrojado que vive no limite e isso acaba aumentando a possibilidade do erro. O Senna era um pouco assim, né? Ele às vezes, né, por estar muito no limite, acabava tocando com algum outro piloto. Então, seguindo em frente aqui, equipes que não finalizaram por problemas da equipe, né, por erros da equipe, o carro quebrou, e aí, de novo, a Haas é uma equipe muito pouco confiável. Tá legal? Mais algumas aqui, pilotos que terminaram nos pontos nos seus GPs em casa, times que terminaram nos pontos dos seus GPs em casa, e agora olhando exclusivamente para 2021, tá, esses últimos dados. Então aqui a gente conseguiu manipular e olhar, fazer várias questões, várias análises de dados para que a gente agora possa trabalhar e olhar para os nossos modelos. E aí entra o meu parceiraço aqui de madrugadas, Eric. O que você tem para nos contar sobre os modelos? O que você nos traz sobre todos os testes que foram realizados? Boa tarde a todos. Só para, né, confirmar aqui, microfone ok, a câmera ok, beleza? Só faz o joinha aí, tá, Borda, só para ver se vou falar. Perfeito, te Beleza. ouvimos bem, te vemos bem. Beleza, vamos lá. Bom, então a gente chegou agora, eu vou até derrubar aqui e colocar a minha tela, tá? Chegamos na parte de começar a pensar no modelo, tá? Só algumas informações importantes, a gente vai acessar o 4 e o 5º, tá? O passo a passo disso aqui que vamos demonstrar agora, como tá a Borda e o Ale, né, enviou o link, lá do Git, tem alguma etapa que vocês conseguem fazer o download do PDF, que tem muita informação interessante, tá? Aqui é o passo a passo mesmo, né? Um PDF extenso aí para ser consumido, tá bom? Então, beleza, tela aqui do Jupyter na tela, né? Vou abrir os dois notebooks rapidinho para dar uma passada aqui para a gente cair na explicação dos modelos, né? Mas antes disso, hoje, né, na minha opinião, eu enxergo muito mais um cientista de dados tendo aquele conhecimento de manipular a base de dados, né? Então vai ter que fazer alguns ETLs em cima de Python, SQL, né? Preparar muito bem esse dataset para depois
testar alguns algoritmos de aprendizagem de máquinas, né? E aí, junto a isso, ver como vai performar esses algoritmos, né? No nosso caso aqui, se a gente abrir o 4, né, esse notebook 4, vai ser testado com 6 algoritmos, né? E aí a gente vai entender um pouquinho mais a fundo como cada um desses funcionam, né? No final, a gente vai, né, treinar com o Randall Forest, o nosso modelo, e vamos entender o porquê. O que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou mudar a minha telinha rapidinho, tá? Para a gente passar um por um desses modelos, tá? Só para confirmar, estou compartilhando o PowerPoint aqui, né? Sem fazer nenhuma... Beleza. Então, ok. A gente vai perceber que alguns algoritmos não teve boa performance, né? Então, na ordem que eu vou apresentar aqui foi a ordem que a gente testou lá, tá? Lembrando que, nesse caso, vai ser exemplo de classificação, né? E é por isso que estamos utilizando aqui o Logistic Regression, que é a regressão logística, né? Para ficar mais claro o entendimento, vamos bater aqui na regressão linear, né? Que é basicamente a gente precisa do x e y, né? Que é esse gráfico aqui. Deixa eu fazer uma anotação. Esse cara aqui, né? Vamos comparar. A gente precisa de x e y numérico, né? E aí, no gráfico, a gente faz a dispersão desses valores, né? E com essa linha, né, com essa reta, eu vou conseguir calcular o R2, né, que vai ser o nosso coeficiente de determinação, que vai indicar o valor X e o Y, né, para ele identificar entre 0 e 1 ali, né, positivo e negativo. Tá? Tem outros cálculos, né, o P, mas vamos passar um pouco superficial aqui, tá? Porque nesse caso nossa regressão lógica, né? Mas, como é classificação, temos que pensar aqui na logística, né? Então, o que acontece? Nesse gráfico tem a linear e a logística, né? A logística, para começar, já vai fazer uma curva em S, né? E nesse caso, nós estamos pegando como se fosse um verdadeiro e falso mesmo, né? Ou seja, eu poderia comparar aqui o modelo para identificar se é homem, né? Sim ou não, ou se é mulher, ou se é alto, né? Então, quando cair no valor de 3 aqui, o meu X, né? Eu posso bater aqui e ele vai ser, nesse caso, considerando, né, esse valor aqui como homem, ele seria homem, né? Mas o que acontece? Nesse caso aqui, eu consigo também, nesse aqui também, tá? Trabalhar com outros, mais classe, né? Então, por exemplo, no multinomial, né? Isso acontece bastante. O nosso, por exemplo, tem várias classes, né? Não vai ser só duas, né? Duas labels, tá? É muito utilizado, né, esse algoritmo, e a gente sempre vai perceber que os algoritmos podem ser utilizados tanto para regressão ou classificação, tá? Então, se eu avançar aqui, a gente vai falar de um outro algoritmo que testamos também, né, que é o Decision Tree. O que acontece com esse cara aqui, né? Perdão, esse aqui é o vizinho, né, o vizinho próximo. A tradução dele é o vizinho próximo, a gente pode sempre, né, encontrar como KNN, tá? E o que acontece, né? Ele utiliza uma técnica que considera a proximidade, tá? Para fazer as predições, né? Então, em busca da hipótese que dados similares tendem a estar concentrado na mesma região, né? Dessa parte, dessa dispersão, né? Então, como que mais ou menos ele funciona? A gente precisa, eu posso até considerar essas classes aqui, né? Então, a gente tem a cor vermelha aqui e a cor verde. Eu poderia ter colocado bolinha e triângulo, né, por exemplo, mas aqui, e a gente pode considerar que vermelho é cachorro e verde é gato. Beleza. Aí nós estamos analisando esse cara, né?
O que a gente vai ter que calcular aqui, primeiro é a distância de cada um. E aí a gente pode ir anotando aqui, né? A distância 1, tá? Ela levou 0,1. E qual é a classe? A classe aqui seria gato, beleza. D2, que seria aí D2, D3, D4, e assim vai, né? E aqui a gente poderia ir calculando, tá? Com valores aqui que eu tô chutando mesmo, ia populando esse cara, né? Aí nesse caso aqui, a classe correspondente para o D2, né? Para essa distância seria cachorro. Beleza. E todos os dados seriam populados aqui por volta dessa alimentação, né? Depois disso, tem que pegar o valor de K, né? Eu já vi em algum artigo que o mais correto, né, é você fazer o cálculo, né, você pode passar na mão, mas só que um cálculo legal seria o log da minha base total, né, de N. Então, esse cara aqui me daria um valor. E outra dica também, né, para esse cara aqui, lá no artigo, que eu posso até enviar para vocês, é pegar um valor ímpar, né? Mas o que? Aqui, né, estamos caindo mais em detalhes, quero mostrar superficialmente. E esse é um outro algoritmo, né, que eu estou avançando, que é o SVM, tá? O SVM a gente sabe que é muito, muito, muito utilizado, muito robusto, né, potente, e ele é, novamente, mais um algoritmo, né, que pode ser utilizado para classificação e regressão, né? Analisando essa parte aqui, qual que é a grande sacada do SVM, né? É basicamente a gente plotar os dados aqui, né? Então, pôr de novo o gráfico, né? Fazer a dispersão dos valores, e aí eu posso levar em consideração que esses daqui são gatos, né? E aqui, cachorro, né? Beleza, então azul cachorro e vermelho aqui, gato. O que acontece na hora que eu vou, né, traçar essa minha linha? O SVM ele vai calcular, né, e vai me ajudar a pegar essa margem, tá? Então, isso daqui que é interessante. De primeiro momento eu poderia ter uma linha aqui, eu vou tentar fazer uma linha reta aqui, beleza? E aí, em cima né, do cálculo do SVM, né, ele vai otimizar essa margem, tá? Para quando vir um valor, então, né, por exemplo, que era essa, vai se tornar essa preta aqui, né? Vai calcular a distância aqui, né, dos meus elementos e vai considerar essa margem para quando vir um valor, né, pô, na onde, né, de qual limitação ele está, de qual lado, né? E aí o que acontece com SVM também? Tem a parte do truque de kernel, né? Porque o que acontece? A gente vai ter que, né, de novo, aquilo que o Ale fez é muito importante, conhecer o dado, né, calcular uns novos atributos, né, ajustar nome, toda aquela transformação e depois começar a fazer análise exploratória, né? Porque eu preciso conhecer o meu gráfico, né, meus dados, tá? Aí eu posso plotar em diversos gráficos, né? Posso, né, colocar algumas técnicas para depois eu escolher, né, qual tipo de configuração que eu vou colocar no meu algoritmo. Então, aqui, nesse cara, tá tranquilo. Duas classes, né? Tá bem separado ali, tá bem claro para a gente, né? Que eu posso até mesmo fazer aqui uma regressão, né? Mas aí tem momento que o meu dado vai estar um pouquinho bagunçado, né? Como, por exemplo, aqui no polinomial, e aí eu vou ter que mudar o tipo de configuração, né? Que eu vou utilizar para calcular, para treinar. E aqui, olha que legal, ele consegue acompanhar muito bem, né, as curvas, apesar que tem alguns dados que ele não se encaixa corretamente na sua classificação, né? Mas isso acontece, tá? Depois a gente vai ver até um pouquinho da matriz de confusão, né? Que ajuda a enxergar um pouquinho, né, a quantidade de erro, a quantidade de acerto. E esse cara aqui, se eu olhar apenas uma métrica dessa matriz de confusão, pode ser um problema, né? Porque aqui, vamos imaginar que o verdinho aqui, né, de novo, é cachorro, esse cara aqui é gato, azulzinho, e esse outro
Chinchila, né? Se eu só olhar, né, a quantidade de acerto na chinchila, quer dizer que eu acertei 100%, né? Talvez acho que é a precisão de 100%. E aí, se eu só levar em consideração, né, essa métrica, eu tô ferrado, né? Porque aqui teve erro também, ó. Teve erro aqui, né? Talvez eu fiz a predição de uma imagem de um cachorro, né, de um dado, só que era gato. Isso, né, para cachorro também. Beleza, vamos avançar aqui até por conta para a gente ir para o modelo, né? Esse cara aqui já é interessante também, né? Porque ele basicamente ele usa aquele teorema de Bayes, né? Que a gente já pode pensar estatística, né? Probabilística, tá? E novamente, esses exemplos, né? Podem ser usados como regressão, classificação e alguns exemplos, né? Legais e até mesmo que utiliza o Naive Bayes classificação, filtro de spam, né? Filtro de spam. Esse cara que eu já vi também para identificação de emoção, né? Então é legal. E o que ele faz vou imaginar que eu tenho um dataset, né? Um dataset de vendas, né? A gente pode pensar em dataset genérico, tá? Eu vou fazer toda a etapa lá de transformação, né? De qualificação e no momento que eu começar a treinar esse modelo, a aplicar o Naive Bayes, ele vai jogar tudo para probabilidade. E depois ele começa a treinar. Então tem essa característica, tá? De jogar tudo para porcentagem ali e começar a treinar, né? Então aqui a gente tem uma imagem de como mais ou menos ele funciona. Obviamente vai depender das características do meu, né, do meu dado. E avançando um pouquinho aqui, a gente começa a entrar no algoritmo que foi escolhido aqui para a gente fazer a predição. Então aqui vamos falar primeiro da Decision Tree, né? E já vamos linkar junto com o Random Forest, né? Com o Classifier, tá? Classificação nesse caso. Deixa eu voltar aqui para Decision Tree, né? E aqui tem até vários memes, né? Na internet que quando, né? Eu acho que era até com o Scooby-Doo, quando tirava a máscara para ver que era o vilão da inteligência artificial, tinha um monte de if, né? E no nosso caso aqui, ele funciona mais ou menos como aquele if-then, né? O case when. Então, por exemplo, um bem comum, tá? Dá pra gente usar até, tem na documentação, né? Aquele exemplo das flores íris, né? Que são muito parecidas, pequenos, né, detalhes. No site do Skitlearn tem vários exemplos e utiliza o Decision Tree, né? Então, por exemplo, ele vai bater aqui na classe, no tamanho, né? E de acordo com essa resposta, vai percorrendo, né, essa árvore inteira, tá? Então aqui, vamos supor que eu vou jogar, esse exemplo se eu vou jogar tênis, né? Então primeiro eu tenho que ver né, como está o clima, né? Então aqui ensolarado, né? Chovendo, e com isso, né? Eu vou percorrendo essa árvore e eu posso cair no final, né? Uma coisa interessante aqui, né, para a gente descobrir, essa primeira pergunta, né? Como que a gente sabe essa primeira pergunta? Então vamos pegar um exemplo aqui, tá? Um exemplo de um banco, por exemplo. Então, eu tenho aqui dados, né, valor que foi, né, a gente pode entender que é o valor que ele pegou emprestado com o banco, né, e outras características, né. O interessante aqui imagine a quantidade de informação que um banco deve ter, né, do seu cliente, mas no final, olha o que importa para a gente, olha o tanto que eu reduzi do meu dataset, né. Obviamente, isso aqui né, só um exemplo, mas isso acontece. A gente tem um grande dataset que vira algumas colunas, né? Aí, ok, esse cara pegou R$500 emprestado, esse 100, né? E esse 200. Os outros atributos são se trabalha atualmente, né? Então, esse cara sim, esse não. Cidade, né? Que mora e se pagou, né? Então, esse cara é muito importante para a gente, né?
E analisando esse dado, a gente já entende que quem trabalha, né, atualmente foi a pessoa que conseguiu pagar. Então, na nossa árvore aqui, né, deixa eu até montar esse carinha só para a gente entender né, um pouquinho melhor. Aí eu poderia crescer essa árvore, né? Qual vai ser a minha primeira pergunta aqui para me ajudar, né, nesse modelo? Analisando esse cara, e assim, para identificar ali um grande dataset, aí utiliza aquela técnica como que é o nome dela? Entropia, né, que bagunça, né, calcula algumas coisas. E nesse cara aqui, né, analisando esse dado, o que faz mais sentido para a gente, a primeira pergunta é ver se a pessoa trabalha, né? E aí começa a percorrer a nossa árvore, certo? E aí, o que acontece com o Random Forest, né? Ele tem algumas vantagens em relação ao Decision Tree, né? Porque o que acontece é o overfitting, né? A gente começa a cair em questão do overfitting e pode chegar um momento que essa árvore fica enviesada, né? Fica ali acostumada com dado e aí entra o Random Forest que ele vai, né, fazer basicamente o método de escolher ali. Na verdade, ele vai usar, né, as árvores, né, os nós lá, mas seria um algoritmo que vai sortear, né, as colunas e as árvores, né, que vai popular esses caras. E aí, novamente, um algoritmo que pode fazer a regressão de classificação, né? Na verdade, ele faz a classificação e a regressão lógica, né? Então, ele pode trabalhar com 2 dados ou mais, né? Com labels. O que é interessante é que ele vai percorrendo, né, os nós, e no final, se o valor for numérico, né? Ou seja, não é classificação, ele pega a média, né? Nesse cara aqui. E se for classificação, ele vai pegar o que mais apareceu. Nesse caso aqui, no nosso exemplo de frutas, ele pega a classe A, que foi a classe que votou, né? Beleza. Assim, ele é bem interessante, né, em questão do overfitting, mas ele é um algoritmo custoso para processamento, né? Então, tem essa parte também na hora de treinar. E olha que a gente nem está comentando muito sobre deep learning, né? Imagens, vídeos, textos, porque a parte de pensar no hardware que vai processar, né, esses dados é importante também para atender o nosso negócio e aquela questão de sempre estar atualizando o nosso modelo, né? Verificando se faz sentido esses dados, né, de acordo com o mercado, e treinar novamente e validar esse modelo, né? Bom, beleza. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou voltar lá para o notebook. Fazer o notebook. Rapidinho, já estou jogando aqui na tela, para a gente ir lá para o 04, tá? Então aqui, interessante, né? Porque tem as explicações também, tá? Tanto aqui quanto na página 48 aqui, lá no PDF, tá? Que todo mundo vai acessar. E a gente começa a percorrer, tá? Tô no 4, ok. O último que o Ale executou foi o terceiro. Aí a gente vai executando as linhas. Faz a importação do usuário, né? Salva aqui a variável, né? Que salva o tempo de execução para no final calcular o tanto que demorou, né? Importa todos os algoritmos, né? Então aqui tá os algoritmos que vamos utilizar. O SVC, ele é o SVM, né? Beleza, faz uma validação de dados aqui, o tail, né? Para pegar do último dado que está lá. Aqui acontece alguns cálculos que vamos utilizar também, né? Que é muito importante. E o que é aqui? Para saber se aquele motorista, né, ele realmente terminou a corrida, tá? E aqui em questão de percentual, né? Qual é a porcentagem daquele piloto finalizar uma corrida? Assim como o piloto, também os construtores, né? E aqui a gente tem as variáveis. Beleza, então faz
né, mais algumas transformações aqui para ajuste do dado. Aí alguns testes aqui, né, que a gente fez, beleza, verifica as colunas, né, a gente fez bastante drop aqui e só deixou as colunas que interessam, tá? Agora uma informação importante, a gente carrega o PF, né, eu vou jogar aqui no PDF, né, o que a gente vai fazer, né, como que funciona, na verdade, as categorias de predição, tá? Então, a gente vai perceber que na hora que for fazer essa predição, né, vai ser considerado aqui três categorias, né? O pódio mesmo, tá? Primeiro, segundo e terceiro colocado, e depois a gente faz a predição dos pilotos que podem ficar entre a quarta e a 10ª posição, e depois da 10ª posição, tá? Então aqui é importante, página 48, tá? Para a gente identificar esse conceito aqui, tá? Essas categorias, os métodos que foram utilizados também, e beleza, a gente vai percorrendo aqui o modelo, né? Os atributos considerados, né? E aí, novamente, aqui é interessante que a gente, né, que todo mundo que está aqui pode fazer uma alteração utilizando do AutoML, tá? E o que eu quero dizer com AutoML? Né, porque aqui a gente está passando na mão mesmo os algoritmos, né? Todos aqueles que a gente viu no slide, está aqui, né? Se fosse utilizar o AutoML, a gente utilizaria o Oracle Data Science Library. Interessante aqui, né? Porque através de uma função eu posso utilizar esse AutoML. Então aqui, só lembrando, né? Estamos utilizando um Jupyter, está hospedado na Oracle, né? Com as libraries e tudo, e a gente tem uma biblioteca que tem o foco em ajudar o cientista de dados, né? A treinar o modelo, né? Então, em treine tem o Oracle AutoML. Então, bem interessante aqui, né? Para a gente fazer de uma forma mais avançada esse treinamento, né? E tem mais algoritmos, certo? Aí, beleza, faz o teste e começa a ver o resultado, né? Qual performou mais. Importante ver que tem algumas etapas. Então, aqui estamos só considerando os drivers, tá? Qual algoritmo que performou melhor nesse caso aqui? Tá entre briga de Handle Forecast, né? Não, no Handle Forest Classifier, né? E o SVM. Não, nesse caso aqui ele perdeu para o Logistic Regression. Beleza. Aí a gente faz, né, depois com apenas os construtores, tá? Com os mesmos algoritmos, com os dados diferentes, né? Aqui embaixo a gente tem o resultado. Quem performou mais nesse caso foi, de novo, regressão logística e Randall Forest, e nesse caso aqui até o vizinho mais próximo, tá? Beleza. Aí aqui, né, plota as informações aqui no Boxplot, né, vê alguns dados, e agora junta tudo, né? Nesse passo, tem até no PDF, tá? Para a gente construir mesmo na mão, né? Juntar os dados e fazer esse cara, tá? Eu vou pular aqui para o próximo modelo, né? Para o próximo notebook, tá? Importação novamente. Faz a leitura dos dados que o Ale, né, preparou. Então, aqui no Data F1, né? A gente vai ter algumas informações. No Data também, né? Dados que a gente utilizou, tá? Mas nesse caso estamos utilizando esse cara. Aí faz algumas validações, né? Sempre vai ter print, né? Print do dado, só para a gente confirmar mesmo se o dado está correto, né? De novo, aquele cálculo, né? De percentual, tá bom, tá bom. A gente faz a exportação para um arquivo, né? Para que ele é um array, para a gente ler depois, tá? Opa, isso aqui, beleza, deixa junto aqui, faz o cálculo, eu quero chegar na parte de transformação do nosso modelo, beleza? Aqui também, né, para ver como vai terminar, e aí a gente faz a validação de beleza, muda alguns nomes aqui, GData, certo, a última corrida, né, a gente pega aqui também a última corrida, né, os dados, beleza, última, e aí a gente vai gerar o nosso treinamento,
Tá bom, tava só isso. A gente basicamente calculou esse cara aqui. Então, em Beginners, data F1, a última corrida, né? A gente faz o arquivo aqui para ter esse dado para a gente usar depois. Tá? Então, cadê esse cara? Só para mostrar para vocês. Desculpa interromper, Eric, só complementando aqui, lembra que eu tinha falado lá atrás que um fator que é muito importante é em relação à classificação, né, dos pilotos, ele influencia muito a ordem de chegada. Então, Muito por isso que a mesmo. gente tem um cálculo separadamente da classificação de todas as etapas do ano e temos a classificação da última etapa, que no caso foi a corrida de Jeddah, que aconteceu domingo passado. Perfeito. Tem até uma etapa aqui que a gente vê as features. E se eu não estou enganado, essa é a mais importante, né, considerando nossos dados aqui e a análise feita, né? Então aqui a gente começa a preparar o path do modelo, faz as importações, aquela lógica de novo da position, algumas configurações que em relação à quantidade de árvores, né, que a gente vai utilizar, os dados que a gente está lendo daqui, que foi preparado, os atributos que estamos utilizando, o nível de paralelismo, tudo, eu quero chegar na parte da feature, tá? Lembrando que todos esses dados, né, a gente encontra na documentação do Skitlearn e o significado dele, tá? Isso é interessante. Documentação extensa, mas, né, quem vai preparar o modelo vai ter que ler todos os dias aquela documentação lá. Mas beleza. Aí o modelo, né, ele é treinado, ele já está pronto aqui por conta que ele está levando nessa máquina, lembrando que não é GPU, mas a gente poderia colocar aqui GPU, tá? A gente tem esse modelo, né, de hardware, salva aqui o modelo e a gente analisa a feature. Isso é só isso aqui. E é isso mesmo, né? Então, é muito, né, muito importante, né, para esse modelo a qualificação. Deixa eu só ver se é essa mesmo, da última corrida. Provavelmente sim, da posição, né? E tem as outras relevâncias aqui também, né? O construtor, né, o construtor é muito considerado aqui também, e a confiança do piloto, certo? Beleza. Aí faz, né, o plot aqui das informações, né? E para rodar esse resultado, só para falar aqui, né, pro pessoal, a gente vai ter o carinha que vai subir a nossa aplicação, né? Então deixa eu só ver se eu estou aqui no cara certo. Então aqui é o seguinte, para subir, né, o que o Ale vai mostrar daqui a pouco, a página em HTML, a gente precisa rodar esse launch app.sh, que basicamente por detrás ele faz isso aqui, ó, né? Ele vai rodar o Python 3, o .app, onde está esse .app, ele está em web, e dentro de web tem esse arquivo em Python aqui, né? E se a gente acessar esses caras, tem toda a configuração, né, para subir aqui o nosso, né, o nosso arquivo HTML, tem a porta, né, correta, dá uma olhada, né, nessa porta, porque eu tô achando que ela muda de acordo com a documentação lá, né? E as classes necessárias para fazer, né, toda a lógica e chamar, né, fazer a importação do nosso modelo, construir as funções aqui de predição, né, calcular alguns dados importantes aqui que faz a diferença na hora de apresentar o modelo, tá? E o template, né, o nosso .html, ele fica dentro de template. Então, assim, vale também, né, depois dar uma fuçada, né, em cada pasta aqui, junto com o arquivo de PDF. E, bom, da minha parte é isso. Eu vou voltar para o Ale para a gente ver esse resultado, né? Então vamos lá, gente. Está chegando a hora, aquela hora que o Lourenço chegou aqui, me perguntou no começo, e aí? E aí? Eu quero ver o resultado. Então, mostramos toda a fase de treinamento, né? Como o Eric comentou. Aqui a gente vai ter a página para subir. Aquele arquivo, aquele SH que o Eric mostrou para a gente, ele vai ser um acelerador aqui, tá? Para poder subir. Então, vocês vão executar o meu, eu já executei, tá? Então, eu não vou nem subir, mas seria o launch app start. Quando vocês executarem, a página HTML de vocês irá subir. Vocês vão chamar essa página HTML
Na verdade, realmente tem uma mudança de porta, como o Eric comentou. Então, na prática, vocês vão chamar ele na porta... Peraí, cadê você aqui? Cadê você? Aqui, ó. Essa aqui é a nossa página, na porta 8080, tá legal? Então, saiu o modelo. É isso aqui que a gente vai ter. Pessoal, só uma diferença, vocês vão perceber que a gente fez uma pequena mudança aqui. Quando vocês forem rodar, vocês vão perceber que o quadro vai ser um pouco diferente do que eu vou mostrar para o que vocês vão ver. Porque eu confesso que eu fui um pouco mais ousado aqui do que o modelo que está disponibilizado no Git, onde esse modelo do Git ele mostra 5 primeiras posições. O nosso vai mostrar os 10 primeiros, tá? E aí, eu confesso que teve até um pessoal aqui, por quê? Porque eu participo de um bolão de Fórmula 1, nesse bolão a gente tem que indicar os 10 primeiros, e para essa etapa eu vou usar o resultado daqui. Eu não vou nem olhar para nada. Alexandre, só preciso falar o seguinte, gente. Isto aqui não é uma recomendação de investimentos ou de apostas, tá? Só para deixar muito claro. Exatamente. Inclusive, o bolão que eu participo, ele vale absolutamente nada, além da possibilidade da glória de você usar tirar sarro do coleguinha no final. Né? Então, vamos lá. Chegamos por o momento da última etapa. Então, a gente tem todas as etapas aqui que aconteceram ao longo do ano, mas a que nos interessa é essa aqui, de Yas Marina. A gente já sabe que vai ser, né, a corrida no deserto, então vai ser uma corrida quente. E aí, gente, o que vocês acham que vai acontecer? Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom aqui, para ficar, senão a gente não vai conseguir ver a tabela inteira. Vamos lá, no resultado do modelo. 3, 2, 1. Aí, gente, o que aconteceu? O nosso modelo nos deu exatamente a mesma probabilidade de vitória para ambos os concorrentes. 73,9% de probabilidade de vitória para os dois. Então, no fim das contas, a nossa predição também está empatada. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho melhor essa tabela, tá? Esse índice aqui vocês podem ignorar, na verdade, esse aqui é a posição que o piloto está dentro da matriz da página HTML, tá? Então não se preocupem com esse número. Então o que eu tenho aqui? O nome do piloto, obviamente, o nome da equipe, a zona de chegada. O que a zona de chegada significa? Zona 1, probabilidade de chegar ao pódio. Zona 2, probabilidade de chegar nos pontos. Então, do primeiro ao 10º pontua. A gente não está colocando aqui, mas o modelo calcula por detrás todos os 20, né? Zona 3 são os pilotos que chegariam fora dos pontos. Então, o que a gente tem aqui nas probabilidades, né? Então, nestes cálculos aqui, antes de eu chegar na probabilidade, a gente tem a consistência dos pilotos, a gente já viu que isso é muito importante, é a consistência, é a confiabilidade que ele vai finalizar a corrida. O mesmo vale para a equipe. Então, percebam que equipes iguais, obviamente, vão ter consistências repetidas. Mercedes aqui, Red Bull aqui, né? Ferrari só está uma vez aqui. Então, AlphaTauri, por exemplo. Então, o que temos? 73,90% de chance do Lewis ou do Max vencer. Vocês perceberam que eu estou íntimo, né? Chamando pelo primeiro nome. Então, agora está valendo mais torcida do que o modelo. Afinal de contas, se os dois pilotos chegaram absolutamente empatados na última, é até coerente que o modelo nos fale isso, que as chances de vitória de ambos é muito, né? É idêntica nesse caso. Com o Valtteri Bottas com 43% de chance de chegar no terceiro lugar, me parece bem coerente. O Bottas é um habitué do terceiro lugar, mas nem sempre ele está lá. Sérgio Pérez, 38% de quarto lugar. Charles Leclerc, 31% em quinto. E aqui também bastante coerente, o Leclerc é um dos donos da quinta posição. Lando Norris, 30% na sexta posição. Também coerente, ainda que a McLaren tenha tido uma caída no final do ano, mas tá ok, como a gente espera. Pierre Gasly com a AlphaTauri, também a AlphaTauri tem mostrado um bom desempenho aqui no final do ano. Esteban Ocon, e percebam até como comentei, o Ocon já ganhou uma corrida esse ano. Entretanto, foi um evento, foi um outlier, né, no nosso modelo. Aqui ele está, por isso que ele está numa posição, essa é uma posição ok, que o Ocon costuma chegar ali do meio da frente do pelotão, e o Tsunoda com 4% de chegar neste momento. Então,
E aí também faz sentido. É uma posição que o Yuki Tsunoda pode chegar pela qualidade do seu carro, pela confiabilidade, pelo que apresentou, até na classificação da última corrida. Entretanto, olhando todo o histórico, e ele tem uma confiabilidade relativamente mais baixa, assim, ele completa, mas completa muito para trás, então o modelo indica isso daqui, mas a chance é relativamente baixa. E o Giovinazzi em 10º seria interessante, porque é a despedida dele da Fórmula 1 também, né? Talvez ele volte um dia, mas o contrato dele foi encerrado, ele está indo para a Fórmula E. Seria interessante ele trazer uns pontinhos para a Alfa Romeo. Pessoal, e aí, Lourenço, você que me perguntou, quem será campeão? Então, a resposta é, não sei. Teremos que conferir ao vivo, né? Mas realmente surpreendente e, ao mesmo tempo, muito coerente este modelo, né? Então, todo o trabalho de dados e toda essa curadoria, né, para garantir que o modelo represente algo que realmente ilustra ou que traz um significado da nossa realidade é super importante. Então, Ale, eu acho que faz todo sentido, sim, né? Temos ali os dois favoritos, sensacional, a gente vê do ponto de vista matemático, inclusive, né? O quão acirrado está. Gente, vamos assistir a corrida agora, domingo, e ver o que acontece, né? Então, pessoal, é isso. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês, por todos que ficaram até o final nessa longa sessão na hora do almoço, por vocês terem criado os ambientes de vocês, terem feito o deploy. Vocês têm os nossos links para o LinkedIn que nós deixamos aqui no começo, então se vocês tiverem dúvidas, entrem em contato conosco. Eric, Lourenço, toda a equipe de engenheiros que está aqui por detrás, muito obrigado pelo apoio, a gente se empenhou bastante, teve bastante trabalho aqui, e fiquem de olho nas nossas redes sociais, porque vai ter uma parte 2 dessa brincadeira, que nós vamos evoluir, nós vamos trabalhar mais. Então, dentro em breve, teremos mais informações sobre a evolução deste modelo, né? Nós estamos muito felizes com essa parceria com a Red Bull, temos feito coisas interessantes, eles têm utilizado sistemas nossos, têm utilizado a nossa nuvem, então isso tem sido cada vez mais bacana. Então, sigam a gente nas redes sociais, sigam a Red Bull nas redes sociais, conectem-se conosco, que a gente terá novidades em breve. É isso aí, gente. Agradeço também muito ao Alexandre Andrade, ao Eric Gama e a todo o nosso time que está aqui nos bastidores, tornando esse evento possível. E, claro, gente, todo mundo que está conosco agora esta manhã, sala cheia. Então, uma maravilha. Contem com a gente e até os nossos próximos projetos, próximos eventos. Até mais. Obrigado, pessoal.